Pai Celestial, neste momento de transição entre o dia que se finda e a noite que se aproxima, meu coração se volta para ti com uma reverência profunda e uma sede inesgotável de tua presença. A cada batida, a cada respiração, sinto a necessidade de me conectar à fonte de toda a vida, a ti, nosso Criador, nosso sustentador, nosso amigo mais íntimo. As sombras se alongam, e com elas, por vezes, as preocupações, as incertezas e os desafios que marcaram este dia. Sinto o peso das decisões tomadas, das palavras ditas e das que ficaram em silêncio. Há momentos em que a batalha interna parece mais feroz do que qualquer adversidade externa, um conflito entre a fé que almejamos e as dúvidas que, sorrateiramente, tentam se infiltrar em nossos corações. É neste limiar, entre a luz do dia e a escuridão da noite, que busco o teu refúgio, a tua fortaleza inabalável. As Escrituras nos lembram em Salmos 1:2, elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Essa promessa, Senhor, é o farol que guia minha alma neste momento. Não busco um alívio superficial, uma trégua passageira, mas a profunda e transformadora certeza de que em ti encontro o verdadeiro socorro, aquele que emana da sabedoria infinita e do poder ilimitado. Sei que a noite pode trazer consigo seus próprios medos, seus próprios assaltos à nossa paz interior. A escuridão pode amplificar as vozes da crítica, do desânimo e da tentação. Por isso, venho a ti, meu Deus, não apenas como um suplicante, mas como alguém que reconhece a tua soberania absoluta sobre todas as coisas, visíveis e invisíveis. Este momento de oração é um ato deliberado de entrega, um compromisso de fé em meio à vulnerabilidade da noite. É um convite para que tua luz dissipe qualquer sombra em minha mente e em meu espírito, um pedido para que tua paz, que excede todo o entendimento, guarde meu coração e meus pensamentos. Que esta noite não seja apenas um período de descanso físico, mas uma oportunidade de renovação espiritual, um tempo em que tua palavra se torne o pão que alimenta minha alma e tua verdade, o escudo que me protege. Que a tua graça me envolva como um manto de segurança, afastando todo o mal e toda a perturbação. Busco em ti, Senhor, a clareza para discernir o que é de ti e o que é mera ilusão, a força para resistir às tentações que podem surgir e a sabedoria para navegar pelas complexidades da vida com um coração voltado para o teu propósito. A noite é um convite ao silêncio, e neste silêncio, desejo ouvir a tua voz, a voz que acalma as tempestades, que restaura as forças e que me lembra do amor incondicional que me sustenta. Que minha oração seja como um incenso agradável diante do teu trono, um reflexo da minha total dependência de ti e do meu desejo ardente de viver uma vida que te glorifique. Que esta noite seja um portal para um novo amanhecer, um amanhecer em que eu possa acordar com um espírito renovado, com a certeza de que o Senhor está comigo em cada passo. A Escritura Sagrada nos oferece um alicerce inabalável para nossa fé, um testemunho do caráter imutável de Deus e do seu compromisso inabalável com aqueles que o amam e buscam. Em Isaías 41:10, encontramos uma promessa poderosa que ressoa através dos séculos: não temas, pois eu estou contigo, não te assustes, pois eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te seguro com a minha mão vitoriosa. Que palavras de conforto e encorajamento! Em meio às tempestades da vida, quando o medo tenta nos paralisar e a incerteza nos assola, esta passagem nos lembra que não estamos sozinhos. Deus, em sua infinita misericórdia, se apresenta não apenas como um observador distante, mas como um participante ativo em nossas vidas, um Deus que se compadece de nossas fraquezas e que está pronto para intervir. Ele nos fortalece, não com uma força passageira, mas com um poder que emana de sua própria divindade, capaz de nos erguer quando caímos e de nos sustentar quando estamos prestes a ceder. Ele nos ajuda, oferecendo sua sabedoria para guiar nossos passos, sua compaixão para curar nossas feridas e seu amor para nos envolver em cada momento. E ele nos segura com sua mão vitoriosa. Essa imagem é vívida e consoladora. Sua mão não é uma mão frágil ou hesitante, mas uma mão vitoriosa, que já triunfou sobre toda a força do mal, sobre toda a adversidade, sobre a própria morte. É a mão que criou o universo, que abriu o Mar Vermelho, que sustentou o povo de Israel no deserto, e que, em Jesus Cristo, nos ofereceu a salvação eterna. Saber que somos segurados por essa mão nos dá uma segurança sem igual. Significa que, por mais turbulentas que sejam as águas, por mais escuras que sejam as noites, por mais poderosos que pareçam os nossos inimigos, nenhum deles pode nos arrancar do seu poder protetor. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará, pois o nosso Deus é um Deus de guerra, um guerreiro poderoso que luta por nós. Ele não nos promete uma vida isenta de dificuldades,
mas nos garante sua presença e sua vitória em meio a elas. Ele nos equipa com as suas armas espirituais, nos reveste com a armadura da justiça e da verdade, e nos capacita a enfrentar qualquer desafio com a confiança que vem de saber que o Senhor dos Exércitos está ao nosso lado. Essa promessa em Isaías não é um mero consolo, mas um chamado à ação, um convite para que descansemos em sua força e permitamos que Ele opere em e através de nós. É um lembrete de que nossa força não reside em nós mesmos, mas nele. Portanto, quando o medo bater à porta, quando a dúvida tentar nos dominar, devemos nos apegar a esta verdade: Deus está conosco. Ele é nosso Deus. Ele nos fortalece, nos ajuda e nos segura com sua mão vitoriosa. Esta é a base sobre a qual construímos nossa esperança e nossa coragem, sabendo que, com Ele, a vitória é certa. Que possamos internalizar profundamente estas palavras, permitindo que elas moldem nossa perspectiva e fortaleçam nossa fé a cada dia, especialmente nestes momentos de recolhimento e reflexão. Em meio à quietude da noite, meu espírito se volta para as batalhas internas que, muitas vezes, travamos em silêncio. As preocupações que nos afligem, os medos que nos paralisam, as dúvidas que corroem nossa confiança, são inimigos sutis, mas poderosos, que buscam minar nossa paz e desviar nosso olhar da verdade. Sinto em meu coração a angústia daqueles que lutam contra a ansiedade, contra a depressão, contra a sensação de inadequação. Há dias em que o peso do mundo parece insuportável, e a esperança parece um fio tênue, prestes a se romper. Mas é justamente nesses momentos de aparente fraqueza que o Senhor nos chama a um ato de coragem espiritual. Ele nos convida a não nos rendermos aos nossos sentimentos, mas a confrontá-los com a autoridade que Ele nos concedeu em Cristo Jesus. As Escrituras nos instruem a lançar fora toda a ansiedade, pois Ele cuida de nós, 1 Pedro 5:7. Isso não significa que os sentimentos de medo e preocupação desaparecerão magicamente, mas que temos o poder de escolher onde fixar nosso olhar e em quem confiar. O inimigo, o adversário, o acusador, busca nos convencer de que estamos sozinhos em nossas lutas, que somos incapazes de superá-las. Ele sussurra mentiras em nossos ouvidos, distorce a realidade e nos aprisiona em ciclos de negatividade. Mas nós, em nome de Jesus, declaramos que essas mentiras não têm poder sobre nós. Eu declaro, neste momento, que o medo não me dominará, que a ansiedade não me paralisará, que a dúvida não me afastará de Deus. Eu levanto minha voz contra toda opressão espiritual, contra toda palavra de desânimo lançada sobre minha vida ou sobre a vida daqueles que amo. Eu invoco o poder do Espírito Santo para que ele dissipe toda nuvem de trevas em minha mente e em meu coração. Eu clamo pelo sangue purificador de Jesus para cobrir minhas fraquezas e me revestir de força e coragem. A batalha espiritual é real, e ela se trava em nosso interior, em nossos pensamentos, em nossas emoções. Mas a boa notícia é que não estamos desarmados. Fomos dados a autoridade para repreender o mal, para quebrar as cadeias da opressão e para proclamar a liberdade que temos em Cristo. Assim como Davi enfrentou Golias com uma funda e uma pedra, nós enfrentamos nossos gigantes interiores com a palavra de Deus e a fé que Ele nos concede. É um ato de guerra espiritual, sim, mas uma guerra que já foi vencida em Cristo. Portanto, neste momento de oração, eu me levanto em fé, declarando que sou mais do que um vencedor através daquele que me amou. Eu me recuso a ser vítima das circunstâncias ou das minhas próprias emoções. Eu escolho confiar na verdade de Deus, na sua palavra e no seu amor inabalável. Que esta declaração seja um grito de guerra que ecoa nos céus, anunciando que o Senhor é meu escudo e minha fortaleza, meu refúgio e minha força em tempos de angústia. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde meu coração e minha mente nesta noite e em todos os dias vindouros. A proteção divina é um manto de segurança estendido sobre nós, uma muralha impenetrável que nos cerca e nos guarda de todo e qualquer perigo, tanto aquele que podemos ver quanto aquele que se esconde nas sombras. O Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Salmos 23:1. Ele nos guia por verdes pastos, nos faz descansar à beira das águas tranquilas, e restaura a nossa alma. Mas sua proteção vai além de simplesmente nos guiar e nos confortar. Ele é o nosso escudo e a nossa espada. Pense em um guerreiro em campo de batalha, confiando em sua armadura para se defender das flechas inimigas. Assim somos nós, revestidos pela armadura de Deus, como descrito em Efésios 6:10-18. Nossa cintura cingida com a verdade, o peito coberto pela couraça da justiça, os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. E, acima de tudo, o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. O Senhor não apenas nos dá essa armadura,
mas Ele mesmo é o nosso guarda constante. Ele é a nossa fortaleza, o nosso rochedo, o nosso libertador. Em quem confiaremos? Em quem mais senão em nosso Deus, que nunca dorme, que nunca falha, que nunca desiste de nós? Sua vigilância é eterna. Ele está presente em cada momento, em cada passo que damos. Seja o perigo um acidente iminente, uma doença traiçoeira, um ataque espiritual sutil, ou uma armadilha preparada por nossos inimigos, a mão do Senhor está sobre nós para nos livrar. Ele é o nosso vigia que não tosqueneja nem dorme. Ele nos guarda da noite e do dia. A luz do seu rosto brilha sobre nós, dissipando toda a escuridão e afastando todo o mal. Sua proteção não é condicional, baseada em nossos méritos, mas um presente gracioso, fundamentado em seu amor e em sua fidelidade. Ele nos protege porque nos ama, porque nos escolheu, porque fez uma aliança conosco. E essa proteção é ativa. Não é apenas uma força passiva que nos envolve, mas um poder dinâmico que age em nosso favor. Ele batalha por nós, derruba muralhas, abre caminhos onde não há caminho, e nos concede a vitória sobre aqueles que se levantam contra nós. Imagine um leão rugindo para defender sua prole, ou uma águia protegendo seu ninho com fervor. Assim é o nosso Deus, um protetor zeloso e poderoso. Ele não permitirá que sejamos consumidos pelas trevas, nem que sejamos vencidos pelas adversidades. Sua mão vitoriosa nos sustenta, nos ergue e nos conduz à vitória. Que possamos viver cada dia com a plena consciência dessa proteção inabalável. Que o medo não encontre espaço em nossos corações, pois sabemos que o Senhor está conosco. Que a incerteza não nos paralise, pois confiamos em sua sabedoria e em seu plano. Que a adversidade não nos derrube, pois Ele é a nossa força e o nosso refúgio. A noite se aproxima, e com ela, a tentação de temer o desconhecido. Mas, em vez disso, vamos nos apegar à certeza de que o Senhor é o nosso protetor, o nosso guarda, o nosso libertador. Ele nos livra de todo o mal, e guardará a nossa vida. Ele guardará a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. Diante da imensidão do universo e da complexidade da vida, somos convidados a um ato de fé que transcende o mero entendimento humano. A noite que se inicia não é um convite à inatividade, mas uma oportunidade de renovação e de empoderamento espiritual. O Senhor nos chama a não sermos meros espectadores de nossas vidas, mas participantes ativos, guiados por sua sabedoria divina e fortalecidos por seu Espírito Santo. Ele nos capacita, nos equipa e nos envia. Ele nos deu dons e talentos, e nos chama a usá-los para sua glória e para o bem do próximo. Em meio às incertezas e aos desafios que a vida nos apresenta, é fácil cair na armadilha de confiar em nossa própria força ou em nossa própria inteligência. Mas a verdadeira sabedoria reside em reconhecer nossa dependência de Deus e em buscar sua orientação em cada decisão. Ele nos promete que, se pedirmos, nos será dado, se buscarmos, encontraremos, se batermos, a porta nos será aberta. Mateus 7:7. Essa é uma promessa poderosa, que nos encoraja a ser ousados em nossa fé e persistentes em nossa busca por sua vontade. O Senhor não deseja que vivamos vidas reativas, apenas respondendo aos eventos que nos acontecem. Ele nos chama a sermos proativos, a declararmos suas promessas sobre nossas vidas, a agirmos em fé, mesmo quando o caminho à frente não está totalmente claro. Ele nos dá autoridade para repreender principados e potestades, para quebrar as obras do inimigo e para edificar o seu reino. Cada passo que damos em obediência à sua palavra é um ato de fé que move o coração de Deus e que tem um impacto poderoso no mundo espiritual. A noite é um momento propício para refletirmos sobre as áreas de nossa vida onde precisamos de sua intervenção, onde precisamos de sua força para agir. Talvez seja no ambiente de trabalho, em nossos relacionamentos familiares, em nossas finanças, ou em nossa própria saúde. Em cada uma dessas áreas, o Senhor deseja nos capacitar a vivermos em vitória. Ele nos chama a sermos luz em meio às trevas, a sermos sal que tempera, a sermos instrumentos de sua paz e de seu amor. É um chamado para vivermos de forma intencional, alinhados com o propósito que Ele tem para nós. Não se trata de perfeição, mas de progresso, de um desejo contínuo de crescer em sua graça e em seu conhecimento. Que possamos abraçar esta noite como uma oportunidade de nos reconectarmos com a fonte de todo o poder, de renovarmos nossa determinação em viver uma vida que o glorifique. Que as promessas de Deus sejam o nosso alimento espiritual, a nossa inspiração e a nossa motivação para agir em fé. Que sejamos corajosos para dar os passos que Ele nos chama a dar, confiando que Ele estará conosco em cada momento, nos capacitando e nos guiando para a vitória. A noite é um convite à ação,
uma chamada para que declaremos sua verdade e vivamos em conformidade com seu plano. Que sejamos os instrumentos de sua vontade, transformando o mundo ao nosso redor com o poder do seu amor. E assim, ao final deste momento de profunda comunhão e entrega, erguemos nossos corações em gratidão e em um ato final de confiança em Ti, nosso Pai amoroso. Que Tua bênção desça sobre cada um de nós como um orvalho suave que renova a terra. Que Tua paz, que excede todo o entendimento, guarde nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, tanto nesta noite quanto em todos os dias que virão. Que Tua proteção seja um escudo impenetrável ao nosso redor, afastando todo o mal, toda a doença, toda a adversidade, e livrando-nos de todo perigo, visível e invisível. Que Tua presença seja uma chama viva em nossos espíritos, guiando nossos passos, fortalecendo nossas convicções e nos inspirando a viver de acordo com Tua santa vontade. Senhor, nós Te confiamos nossas vidas, nossos sonhos, nossos medos e nossas esperanças. Sabemos que em Te encontramos refúgio seguro e força inabalável. Que esta noite seja um tempo de descanso profundo e restaurador, um tempo em que Tua graça nos envolva como um abraço de amor. Que possamos acordar amanhã com um espírito renovado, com um coração cheio de gratidão e com a certeza de que o Senhor está conosco em cada passo. Que a Tua palavra seja a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho, iluminando cada decisão e cada ação. Que sejamos instrumentos de Tua justiça, de Tua misericórdia e de Teu amor em um mundo que tanto necessita de Tua presença. Fortalece nossa fé, Senhor, e renova nossa esperança a cada amanhecer. Que nossa jornada seja marcada pela confiança em Ti, pela obediência à Tua palavra e pela manifestação do Teu poder em nossas vidas. Que a paz de Cristo reine em nossos lares, em nossos relacionamentos e em nossos corações. Em nome de Jesus, que venceu todas as obras do mal e nos trouxe a salvação, nós declaramos nossa vitória e nossa confiança em Ti. Amém. A noite nos convida a um mergulho mais profundo na arte da discernimento espiritual, uma habilidade essencial para navegar pelas complexidades da vida e distinguir a voz de Deus das demais. É fácil sermos levados por enganos, especialmente quando as pressões do dia a dia nos deixam exaustos e vulneráveis. Contudo, o Senhor nos dotou de um discernimento inato, aprimorado pela fé e pela busca constante de Sua vontade. Agora, considere como essa capacidade se manifesta quando você se depara com propostas que parecem boas demais para ser verdade, ou com conselhos que, embora bem-intencionados, desviam-se da verdade bíblica. O Espírito Santo atua como um guia silencioso, mas poderoso, sussurrando em nossos corações um senso de inquietação ou um sentimento de paz que valida o caminho a seguir. Essa não é uma intuição aleatória, mas a obra divina de conformar nossas mentes e corações à Sua vontade. Por exemplo, ao avaliar uma nova oportunidade de negócio ou um relacionamento que surge, não nos baseamos apenas na lógica humana ou nas aparências. Em vez disso, buscamos a confirmação celestial. A ausência de uma paz duradoura, um sentimento persistente de desconforto, ou a dissonância com os princípios bíblicos são sinais claros de que devemos proceder com cautela ou reavaliar completamente a situação. Da mesma forma, em momentos de conflito interpessoal, o discernimento nos permite ver além das aparências, compreendendo as motivações ocultas e respondendo com sabedoria e compaixão, em vez de reatividade impulsiva. Ademais, o aprofundamento no discernimento espiritual nos capacita a identificar as estratégias sutis do adversário, que muitas vezes se disfarça como um anjo de luz para nos enganar. Ele não ataca de frente, mas insinua dúvidas, distorce verdades e planta sementes de discórdia. Uma faceta crucial desse discernimento é a capacidade de analisar não apenas as palavras faladas, mas também os frutos que as ações produzem. Se uma mensagem ou um ensinamento, por mais atraente que pareça, resulta em divisão, orgulho, ou afastamento de Deus, é um indicativo de sua origem questionável. Em contrapartida, aquilo que glorifica Cristo, promove a unidade, incentiva a humildade e o amor ao próximo, tende a ser um reflexo da verdade divina. Pense em como, em determinados ambientes de trabalho, surgem oportunidades que prometem sucesso rápido, mas que envolvem atalhos morais ou éticos questionáveis. O discernimento espiritual nos alerta para esses desvios, permitindo-nos recusar tais propostas, mesmo que pareçam financeiramente vantajosas a curto prazo, e buscar caminhos que honrem nossos valores cristãos. Essa clareza nos protege de cair em armadilhas que podem comprometer nossa integridade e nosso testemunho. Outro aspecto fundamental a ser considerado é a aplicação do discernimento em nossas decisões financeiras e vocacionais. Muitas vezes, somos tentados a seguir caminhos que prometem prosperidade material imediata,
mas que podem nos afastar do propósito de Deus para nossas vidas. O discernimento espiritual nos ajuda a alinhar nossas escolhas de carreira e nossas práticas financeiras com os princípios do reino. Por exemplo, ao considerar um investimento, não nos limitamos a analisar os gráficos de mercado ou as projeções de lucro. Em vez disso, avaliamos se essa decisão glorifica a Deus, se ela nos permite ser bons mordomos dos recursos que Ele nos confiou e se ela honra nosso próximo. Se um empreendimento, por mais lucrativo que seja, explora pessoas, causa danos ambientais ou promove valores contrários à fé, o discernimento nos impulsiona a rejeitá-lo, mesmo que a tentação do ganho seja forte. Da mesma forma, na escolha de uma vocação, o discernimento nos permite ir além da busca por status ou remuneração, focando em onde nossos dons podem ser mais bem utilizados para servir a Deus e edificar sua igreja. Por conseguinte, o discernimento espiritual se estende à nossa capacidade de avaliar relacionamentos e companhias. A Bíblia nos adverte sobre as más companhias que corrompem os bons costumes. O discernimento nos capacita a identificar aqueles indivíduos que, intencionalmente ou não, nos arrastam para longe de Deus, influenciando negativamente nossos pensamentos, nossas atitudes e nossas escolhas. Se um amigo constantemente nos incentiva a negligenciar nossas responsabilidades espirituais, a ceder a tentações ou a adotar uma perspectiva cínica sobre a fé, o discernimento nos alerta para a necessidade de estabelecer limites saudáveis ou, em alguns casos, de nos afastarmos dessa influência. Em vez disso, buscamos ativamente a companhia daqueles que nos edificam, que nos encorajam em nossa caminhada com Deus e que compartilham de nossos valores. Essa escolha consciente de nossas associações é um ato poderoso de autoproteção espiritual e de busca por crescimento. Finalmente, o aprimoramento contínuo do discernimento espiritual exige uma postura de humildade e uma disposição para aprender. Não se trata de uma habilidade que se adquire de uma vez por todas, mas de um processo dinâmico que se desenvolve ao longo da vida, à medida que nos aprofundamos em nossa relação com Deus e em Sua palavra. É uma jornada de aprendizado constante, onde cada experiência, cada desafio e cada momento de reflexão contribuem para refinar nossa capacidade de ouvir a voz de Deus e de distinguir Sua vontade em meio ao ruído do mundo. A noite nos oferece um tempo precioso para cultivar essa habilidade, para silenciar as distrações externas e internas e para nos concentrarmos em ouvir o que o Espírito Santo deseja nos revelar. Ao contemplarmos a tapeçaria da nossa jornada espiritual, percebemos como os fios de fé, proteção e empoderamento se entrelaçam, formando um padrão de resiliência e esperança que transcende as adversidades. Cada momento de reflexão, cada declaração de confiança, cada ato de submissão à vontade divina tece um novo padrão de força interior, moldando a maneira como enfrentamos os desafios que se apresentam. A noite, que outrora poderia ser vista como um período de vulnerabilidade, revela-se agora como um portal para a introspecção e o fortalecimento, um tempo em que as verdades mais profundas ecoam em nossos corações. É neste espaço de serenidade que a magnitude da ação divina em nossas vidas se torna palpável. A jornada que trilhamos, marcada pela busca incessante por alicerces sólidos e pela declaração de um poder que nos transcende, nos conduz a uma compreensão mais profunda do que significa viver sob a égide da providência. A maneira como as incertezas do dia se dissipam à luz da confiança, e como a fragilidade se transmuta em fortaleza, é testemunho de uma força que age para além da nossa percepção imediata. Refletindo sobre este percurso até agora, percebemos que cada desafio enfrentado, cada verdade abraçada, contribui para a construção de um santuário interior inabalável. As lições extraídas das adversidades, quando recebidas com um coração aberto, tornam-se os pilares que sustentam nossa fé diante das tempestades futuras. A convergência dessas experiências nos ensina que a verdadeira paz não reside na ausência de lutas, mas na certeza de que, em meio a elas, um poder superior nos guia e nos sustenta. A transição para a conclusão se dá de forma natural, como o desabrochar de uma flor que, após um período de gestação sob a terra, se expande em direção à luz. As sementes de fé plantadas, regadas pela perseverança e protegidas pela vigilância divina, germinaram em uma compreensão mais clara do propósito que nos move. A força encontrada na dependência, a segurança na entrega e a esperança na promessa divina não são meros conceitos abstratos, mas realidades vivas que moldam nosso ser e nossas ações. À medida que nos aproximamos do encerramento, somos convidados a abraçar essa verdade transformadora, permitindo que ela ilumine nosso caminho e renove nosso compromisso com o viver pleno e em conformidade com os desígnios celestiais. A jornada de fé que trilhamos, especialmente sob o manto protetor da noite, nos revela uma verdade profunda e transformadora.
a verdadeira batalha e a vitória subsequente não se encontram em arenas externas, mas no santuário mais íntimo do nosso ser. A noite, com sua quietude envolvente, não é um convite à inércia, mas um chamado à introspecção, ao discernimento e à renovação da alma. É nesse silêncio que as vozes do medo e da dúvida, antes tão estridentes, começam a ceder espaço à melodia suave e persistente da verdade divina. A proteção que buscamos, e que encontramos em abundância, não é apenas um escudo contra ameaças externas, mas uma força interior que nos capacita a enfrentar e a transcender as tempestades da vida, sem sucumbir. O empoderamento que emana dessa conexão com o divino não é uma dádiva passageira, mas uma fonte inesgotável de força que nos permite viver com propósito e coragem. As promessas celestiais, longe de serem meras palavras em um livro antigo, tornam-se o alicerce sobre o qual construímos a resiliência de nossos espíritos. A maneira como as dificuldades do dia a dia se desdobram e são superadas, não pela ausência de desafios, mas pela certeza da presença divina, demonstra a profundidade dessa transformação. A fé, nutrida pela oração e pela meditação da palavra, floresce em atos de amor, compaixão e justiça, irradiando a luz do reino em um mundo que anseia por esperança. Assim, a noite se revela não como um fim, mas como um novo começo, um convite para que a verdade abraçada durante o recolhimento se manifeste em cada passo do dia que se anuncia. A prática da fé não se encerra com o último amém, mas ganha vida nas ações cotidianas, na forma como interagimos com o próximo, como tomamos decisões e como enfrentamos as incertezas com a serenidade de quem sabe que não está sozinho. A verdadeira prática começa agora, no desdobrar da consciência para a presença constante do Criador em cada detalhe da existência. Que a paz que excede todo o entendimento continue a ser o nosso guia, a proteção divina, o nosso refúgio seguro, e o amor de Deus, a força que nos impulsiona a viver plenamente, a cada amanhecer. A jornada de fé é contínua, e cada noite é uma oportunidade de se reconectar com a fonte inesgotável de força e esperança, para que o dia seguinte seja vivido sob a luz de uma verdade inabalável. Amém. Se essa oração tocou seu coração, compartilhe esse vídeo com alguém que você ama e se inscreva no canal. Deus te abençoe.